Olá pessoal, bom dia. Como sempre, né, estamos aqui para prestar contas a você, contar o que ocorreu ontem, o que está acontecendo hoje aqui no Congresso Nacional. Estou aqui no meu gabinete nesse momento para conversar com vocês, enquanto a Comissão de Constituição e Justiça está debatendo projetos aí de hoje, né? Há pouco estava em discussão um projeto sobre fumo, um projeto do senador José Serra. Bem, nós fizemos uma chamada aí, os 500 bilhões, né, e caixa preta do BNDES são assuntos do dia depois do depoimento do ex-ministro e hoje prisioneiro, né, Palocci, delator. Ontem esteve na CPI do BNDES e fez algumas revelações importantes. Nós vamos comentar o assunto também. O ministro Moro esteve na Câmara dos Deputados e mais um triste espetáculo ao final. Não só ao final, né, mas sobretudo ao final. Tem que ter uma finalização desta forma, né, empolgante para alguns, né, porque são os baderneiros, são os coadjuvantes de marginais, né, aqueles que avalizam o crime, aqueles que querem defender criminosos, aqueles que preferem soltar ladrões e colocar na cadeia os que investigam e os que julgam. Na verdade, a tradução para esse espetáculo que se assistiu ontem na Câmara dos Deputados é esta, não é? Como nós vamos traduzir? Como vamos traduzir? Aqueles que vão lá para agredir, para xingar, para detratar, né? Para esculhambar, na verdade, para achincalhar, não é? Sem argumentos, na defesa do quê? O que estão defendendo? O produto de um roubo, que é o vazamento das mensagens, e com qual objetivo? De libertar os que estão presos e evitar, isso ainda é pior, ou não é pior, é igual, né? É igual. Ou fugir da polícia, fugir do Ministério Público, aqueles que ainda não foram alcançados, mas que sentem nos seus calcanhares a presença da Polícia Federal e do Ministério Público, já que há investigações em curso, né, na Operação Lava Jato. Então, fulminar a Operação Lava Jato é saída para essa gente, para esses marginais. E os que se colocaram ontem lá, exatamente com essa postura de agressão, são exatamente os que estão nessa linha de tiro, né? Ou são coadjuvantes, seriam ingênuos para se tornarem coadjuvantes de criminosos, de marginais, ou são também do ramo? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. São do ramo da marginalidade ou são ingênuos a ponto de se alinharem, de se perfilarem ao lado daqueles que querem a proteção para criminosos e condenação para os que corajosamente investigam e julgam? Esse é um ponto. A questão do Palocci. O Palocci esteve ontem num depoimento na Câmara dos Deputados, né, na CPI do BNDES, e confirmou, em parte, aquilo que, em delação também, o ex-senador Delcídio Amaral contou aos investigadores, não é? Os recursos que saíam do BNDES para o PT, para políticos do PT, para políticos de outros partidos, não é? Que estavam alinhados ao governo do PT durante todo esse período, não é? Então, está fora? Aqui está só aparecendo o... Em algum lugar, não está nem no Twitter, nem no... Aqui aparecem os dois. Está saindo? Então vamos continuar. Está ruim aqui o sinal, né? A internet não está legal aqui, mas nós vamos continuar. Parece que tem Twitter, tem YouTube e o Facebook, né? Em algum lugar deve estar... Não é celular, é porque está com problema no Facebook do país. Deve estar acontecendo alguma coisa, porque se está saindo do Twitter, tá no YouTube está legal, está ruim no Facebook, deve ser algum problema mais relativo ao Facebook, então. Vamos continuar aqui falando e ver o que acontece, né? Estava dizendo que já houve uma delação nesse sentido, que foi do ex-senador Delcídio Amaral, e ontem o ministro Palocci
falou em 500 bilhões, que ele avalia em 500 bilhões o desvio na forma de propina para, eu não diria campanhas eleitorais apenas, né? Porque, na verdade, aí vem o enriquecimento ilícito das pessoas envolvidas. Nós tivemos já denúncias variadas sobre isso, né? Que diz respeito a Petrobras, fundos de pensão, Correios, outros setores da administração pública, né? E agora o BNDES com bastante ênfase, né? Com a presença aí de todos os agentes envolvidos, do governo, do BNDES e dos setores empresariais beneficiados e, obviamente, também Segundo o Palocci, era o presidente Lula que escolhia os campeões nacionais, né? Por isso que o título que o antagonista coloca é Lula campeão nacional. Ele escolhia, os campeões nacionais foram aqueles empresários escolhidos para se beneficiarem, né, generosamente, com taxas de juros privilegiadas, desses empréstimos do BNDES. Então, aí nós chamamos de campeões nacionais. Os campeões nacionais, como o JBS, a Eike Batista, as grandes empreiteiras de obras públicas, né, foram os beneficiários desse sistema corrupto, né, que envolveu diretamente o BNDES na concretização desses empréstimos com taxas de juros de até 3% ao ano, né, 3 a 6%, enquanto o governo captava o dinheiro no mercado para passar ao BNDES com taxas de juros de 13% a 15%. Então, um negócio da China para esses empresários e para as nações amigas, né? Sobretudo, nós estamos sempre, né? Venezuela, Cuba, países da África, né? Países africanos, Moçambique, enfim, os países que foram ideologicamente próximos do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, que foram os países mais beneficiados. Então, 500 bilhões é muito dinheiro. Eu, às vezes, até me equivoco. Ao invés de falar 500 bilhões, eu falo 500 milhões. Porque 500 bilhões é bastante. Imagine 500 bilhões de roubo, não é? 500 bilhões de roubo. É mais do que o Brasil gasta com saúde, educação e segurança pública. Os 3 itens essenciais do orçamento da União, não é? 500 bilhões é mais do que se gasta com esses 3 itens: saúde pública, educação e segurança pública. Por essa razão, muitos morrem, né? Pela violência, já que o dinheiro foi embora, e também nos corredores dos hospitais, já que não há dinheiro para o atendimento de saúde básica fundamental para a população. 500 bilhões não é pouco. Enfim, diante deste quadro, veja o contraste, né? Lá numa comissão, BNDES, estava o Palocci denunciando o roubo de 500 bilhões e acusando frontalmente o ex-presidente Lula. Ele acusou diretamente o ex-presidente. E olha, nesse depoimento do Palocci não houve balbúrdia. Por quê? Porque a esquerda não teve coragem, a extrema esquerda, né? Esses coadjuvantes da corrupção não tiveram coragem de questionar Palocci duramente. Aliás, respeitaram muito, pelo que me disseram. Ele foi muito respeitado pelos seus ex-colegas do PT, do PSOL e de outros partidos aí alinhados nesta posição de defesa nesse momento, de ataque à Operação Lava Jato, né? Esse ataque frontal à Operação Lava Jato. Porque, na verdade, não estão atacando Moro, Deltan, estão atacando a Operação Lava Jato. O objetivo é fulminar a Operação Lava Jato. É, se possível, destruí-la, desmoralizar definitivamente a Operação Lava Jato, e usam essas pessoas que se tornaram ícones, né, da operação, que é, sim, a maior operação de combate à corrupção na história do Brasil. Até porque esse escândalo de corrupção é o maior da história do Brasil. Quando você fala que 500 bilhões
foram repassados para a corrupção, segundo o ministro Palocci, que era uma figura de destaque, talvez a mais prestigiada do PT, a previsão é que ele seria o sucessor do presidente Lula, que ele seria o candidato a presidente no lugar da Dilma. E ele caiu antes, naqueles escândalos sucessivos que ocorriam e que promoviam a queda em série de ministros. Ele foi um dos ministros que caiu antes do processo eleitoral ter início e, portanto, antes da definição do nome para suceder o ex-presidente Lula, e com isso Dilma acabou beneficiada, porque Palocci caiu antes. Mas ele era uma figura respeitada, ele era o responsável pelo programa de governo, ele era, enfim, uma espécie de líder ao lado do ex-presidente Lula no âmbito do PT. Enfim, ele acusa diretamente o ex-presidente. Então nós tivemos dois momentos ontem, paralelos, né, simultâneos. De um lado, o ministro Palocci denunciando, e de outro lado, alguns deputados, né, defendendo, na medida em que atacavam a Operação Lava Jato, em que tentavam desqualificar a Operação Lava Jato. Portanto, a Câmara dos Deputados em dois cenários diversos, contraditórios, conflitantes e diferentes. De um lado, a investigação do crime. De outro lado, a tentativa de investigar quem combate o crime e quem coloca na cadeia os criminosos. Então, dois cenários totalmente diferentes. Enfim, isto é o que tivemos aqui em Brasília. Como você já sabe, a nossa página aí fez a narrativa dos acontecimentos, né? Ao final, houve um tumulto que encerrou a reunião da comissão, com vários ainda inscritos e que foram impedidos de fazer as suas indagações, os seus questionamentos, ou de colocar as suas posições em relação ao assunto, porque houve tumulto tal, né, uma balbúrdia tão grande, né, que houve o encerramento da reunião quando um deputado do Rio de Janeiro xingou o ministro de forma mais desrespeitosa possível, e houve uma revolta. Com um ambiente tumultuado, a saída foi encerrar a reunião. Aliás, não é a primeira vez que ocorre isso lá na Câmara dos Deputados, né? Neste ano, nós já tivemos vários episódios deprimentes que depõem contra a instituição, porque revela a incapacidade de exercer o mandato, né? Pessoas que não estão preparadas para o exercício do mandato parlamentar, onde o argumento deve prevalecer e não a violência, o desrespeito, a truculência, a prepotência, o tumulto, a balbúrdia, né, como ontem ocorreu já no início da noite. Bom, além desses fatos, nós tivemos ontem aqui no Senado, fizemos uma reunião do nosso partido, na bancada do Podemos, em que ouvimos o relato do deputado Raul sobre a reforma tributária. E o seu projeto realmente é o que propõe um modelo tributário mais moderno, mais próximo dos países do primeiro mundo, especialmente os países da Europa, da Ásia e os países, ou os próprios Estados Unidos, Canadá, são países que possuem um modelo tributário mais moderno e que nos coloca em desvantagem quando estamos no campo da exportação. Nós somos bons produtores, né, de matéria-prima, mas no momento da exportação nós acabamos sendo derrotados pelos competidores, perdendo para eles em razão do nosso modelo tributário, sobretudo, mas também das barreiras alfandegárias, não alfandegárias, que pretendem ser superadas agora com esse acordo do Mercosul com o Mercado Comum Europeu, pelo menos no que diz respeito aos países da Europa, né? Mas que é um acordo ainda que ficou só no anúncio, né? Na manifestação de intenção,
porque ele vai se concretizar se algumas providências forem adotadas. Existem alguns pressupostos básicos para a validade desse acordo do Mercosul com o mercado comum europeu. E, sem dúvida, o que vai prevalecer, sobretudo, como exigência de alguns países, a França notadamente, é o cumprimento da agenda ambiental da parte do Brasil. Ou nós cumprimos a agenda ambiental, que é uma exigência universal, né, da humanidade, ou nós estaremos comprometendo a execução deste acordo do Mercosul com a Europa. Então, não há ainda a concretização do acordo. Tudo indica que teremos 3 ou 4 anos ainda pela frente para a superação dos obstáculos, das dificuldades. Não sei se ainda durante o mandato de Jair Bolsonaro esse acordo estará em vigência, porque ele tem que ser aprovado nos parlamentos, o Parlamento Europeu e o Parlamento dos países envolvidos. Inclusive, nós aqui no Brasil teremos que aprovar este acordo. Se ele será benéfico ou não ainda é discutível. Seguramente o setor primário será extremamente beneficiado com a eliminação das barreiras alfandegárias e não alfandegárias, e há dúvidas em relação à área industrial do nosso país. Nós estamos num processo de desindustrialização. Hoje temos apenas 11% do produto interno bruto correspondente ao setor indústria, não é? Então é muito pouco, houve desindustrialização. E aí, com esse acordo, certamente teremos uma competição mais difícil, teremos uma competição mais exacerbada, porque nós teremos a importação de produtos industriais, produtos manufaturados facilitados em razão do acordo. Bem, agora parece que estamos fora, caiu o Face. E o Twitter também está com problema, é só o YouTube que O YouTube está funcionando, né? Então, eu vou procurar finalizar aqui, mas antes, dando a informação completa sobre a questão da reforma tributária. Nós assumimos ontem a proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, por considerarmos a proposta mais avançada, a proposta mais moderna. Ela enxuga mais o modelo tributário, né? Ela transforma 9 impostos em apenas um e tem a modernização do sistema eletrônico, que vai eliminar uma papelada incrível, né? Então, essa proposta me parece ser mais moderna, mais avançada, e nós estamos assumindo essa proposta. Conseguimos, ontem, na reunião de líderes, com o presidente Davi Alcolumbre, uma reunião para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, quando o deputado virá para expor a sua proposta aos líderes de todos os partidos aqui no Senado. O nosso objetivo é assumir a proposta, ela ser subscrita inicialmente pelo presidente e, obviamente, por todos nós, para tramitar aqui no Senado como prioridade. Enfim, vamos então encerrando hoje a nossa conversa, pedindo desculpas aí pela dificuldade que tivemos, né, que não é nossa, obviamente não é responsabilidade nossa. A coisa não funcionou hoje aqui, a internet não funcionou. Um abraço a todos e muito obrigado. O problema é mundial, eles colocaram